É, gente, acabou pro Lula. Eu vou mostrar aqui pra vocês manifestantes bolsonaristas em frente às rodovias, parando o trânsito. Você tem que ver. Se as manifestações continuarem assim, o Lula cai amanhã. É, gente, depois dessa grande manifestação não tem jeito. O STF vai cair, Alexandre de Moraes vai ser impeachmentado. Você viu, não tem como. Parou tudo. Mas falando sério, gente, da onde que vem o dinheiro desse povo para se sustentar? Porque eles fazem manifestações na quarta, na quinta, na sexta, em horário de trabalho, onde está todo mundo trabalhando, e ainda tem audácia em dizer que é a esquerda que não trabalha. Eu fico pensando, da onde que vem o dinheiro desse povo? Quem financia esse povo? São milionários? São financiados? São aposentados? Não sei, porque para fazer manifestação numa quarta-feira, para queimar careca no sol igual pão na chapa, não tem sentido para mim. O lado bom disso tudo é porque atualiza os memes, né? Aqueles lá do pneu, dos alienígenas, da Lady Gaga salvando o Brasil, já tá ultrapassado e a gente precisa rir mais um pouquinho até as eleições. O lado bom é isso. Quem tiver vindo aí, sentido Curitiba, Pitimbado, logo depois da PRF aqui de Embu. Aí, ó, pau quebrando. Olha, gente, vocês estão pedindo de novo. Depois, quando vocês forem presos, né, por estar destruindo, por estar fazendo vandalismo, não adianta vir com aquela historinha que são velhinhos, que são mães, né, que deixam os seus filhos, pobres filhos, né, que são trabalhadores. Então, depois não venham reclamar, tá? Porque vocês estão aí nas estradas, né? Um monte de gato pingado aí espalhado no Brasil. E eles estão curtindo férias, sabe, com a família, juntinho com a família. Diferente de vocês, que largam a sua família em casa para poder fazer vandalismo na rua. Então, patriota, vão criar vergonha na cara e param de fazer isso. Para depois, não adianta, para depois não ficar chorando já nas redes sociais dos familiares, falando que vocês estão presos, tá bom? Porque tudo tem limite. Tudo tem um limite. Você sabe porque o Lula aparentemente está ignorando o Trump? Mas antes de saber o motivo, curta, salve, comente e compartilhe este vídeo para mais pessoas saberem disso. Esse tarifaço não tem nada de técnico, é uma jogada de poder. Trump quer pressionar o Brasil com base em interesses ocultos. Você acha mesmo que é só pelos processos contra Bolsonaro, o PIX e as terras raras? A verdade é mais sombria do que parece. Desde 2003, os Estados Unidos vêm perdendo mercado no Brasil para a China. E tentam reconquistar o controle desde a Lava Jato. Com a prisão de Lula e a ascensão do bolsonarismo, acharam que venceram. Mas não contavam com a verdade da Vaza Jato e com a volta triunfal de Lula. Agora Trump não tem mais argumento nem estratégia. Aceita sugestões de qualquer um, até do Eduardo Bananinha. Empresas de tecnologia querem nossas terras raras. E operadoras de cartão perderam bilhões com o Pix. E Lula, por que parece que está ignorando o Trump? Porque não caiu na armadilha. Ignorar é mostrar força. O Brasil tentou diálogo, enviou carta, buscou conversa. Trump ignorou, preferiu atacar pelas redes sociais. E Lula respondeu com soberania. Aprovou a lei de retaliação comercial e reforçou alianças com outros países. Enquanto isso, Bolsonaro e Eduardo estão cercados pela justiça. Contavam com Trump, agora estão sozinhos. O Brasil não vai mais abaixar a cabeça, nem ser colônia de explorador. Comente soberania. E compartilhe esse vídeo com quem ainda não entendeu o jogo sujo da extrema-direita global. #Esquerda Unida. Então não era o Bolsonaro, eram as terras raras. O Donald Trump simplesmente usou o Bolsonaro como desculpa para impor tarifas ao Brasil e depois negociar as terras raras. A gente usa aqui o setor privado, a gente já tem tecnologia para extrair esses minerais de maneira limpa, sem aí ferrar o meio ambiente. Por que a gente vai sair vendendo isso para os outros? Vai triplicar a demanda por isso, a gente tem 84%, o mundo é nosso. Nós temos o que mais vale no mundo hoje, vale mais que ouro, vale mais que diamante, que são as terras raras. Bolsonaro sacrificou centenas de milhares de vidas para tentar salvar a economia. E agora ele está tentando sacrificar a economia para tentar salvar a pele dele.
Tire suas conclusões. Alexandre de Moraes acabou de mandar prender deputados bolsonaristas. Olha só, eles estavam acampados na Praça dos Três Poderes, né? No mesmo lugar em que tentaram dar golpe de Estado. Só que desde o dia 8 de janeiro de 2023, está proibido acamparem na Praça dos Três Poderes, porque a última vez que os bolsonaristas fizeram isso, já sabemos o que aconteceu, né? E aí, eles estavam lá acampados, não queriam sair. Deram carteirada, sou deputado e não saio. Pois bem, Alexandre de Moraes deu a ordem. Se não saírem, a Polícia Federal é para prender em flagrante esses deputados bolsonaristas. Estão lá tentando dar golpe novamente para salvar o chefão da cadeia. Isso enquanto os Estados Unidos ameaçam o Brasil aí com tarifas, ameaçam ministros do STF, ameaçam aí presidente da Câmara e do Senado. É isso aí. São os traidores da pátria. Quem quiser os detalhes todos disso, na minha bio tem o link. Entra no canal Plantão Brasil que já tem vídeo com todos os detalhes. Aproveita e me segue para as próximas novidades. Parece que hoje tem mais gente e amanhã vai ter mais! Pessoal, e o Fora Lula da Júlia Zanata está mais esvaziado do que uma cidade fantasma quando sofre um acidente nuclear. Dá uma olhada. Faz o L, ó. Aqui, ó. Faz o L gostoso! Faz o L gostoso! Paga imposto! Paga imposto! Faz o L gostoso! Paga imposto! Se eu te falar que ela voltou no dia seguinte para passar uma vergonha maior ainda. Dá uma olhada. Ontem riram da gente, mas parece que hoje tem mais gente e amanhã vai ter mais! E vai ter em todos os municípios do Brasil! Fora Moraes! Fora Lula! Realmente bateu desespero na Júlia Zanata, sabe por quê? Porque o cerco eleitoral está se fechando, 2026 está chegando aí. E ela não construiu um colégio eleitoral porque ela chegou à Câmara de Deputado Federal através da lacração das redes sociais. E ela quer manter essa lacração para ver se dá mais engajamento, se traz curtidas, likes e o voto da militância da extrema-direita radical. Para quem não conhece a Zanata, ela era gerente do clube de tiro, onde um dos filhos do Bolsonaro praticava aula de tiro e no mesmo instante o Adélio também frequentou o clube da Zanata, né? Onde uma aula custava 800 conto, né? E o Adélio, desempregado, foi lá na época, né? O Adélio, aquele lá do atentado contra o capitão Tornozeleira, frequentou o clube, né, da Zanata, fez umas aulas de tiros, né? E aí com isso ela ganhou fama entre os bolsonaristas, né? Virou herói, né? E aí não fez nada como deputado federal, o mandato está acabando, ela gosta da mamata, não adianta negar. E agora está nesse desespero total aí para ver se permanece lá na cadeira de deputado federal. Acampamento com direito a barraquinha na porta do STF não é lugar de deputado. E foi mais ou menos por aí que o ministro Alexandre de Moraes agiu. Ele determinou a retirada imediata de parlamentares do PL que estavam em frente ao Supremo Tribunal Federal em manifestação contra decisões judiciais envolvendo Bolsonares. E claro que teve gado que seguiu a boiada e foi também sem saber sobre o que protestavam. Normal. Bolsominions. A ordem do Xandão atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República que alertou para possíveis crimes em flagrante. Também ficou proibido qualquer tipo de acampamento no raio de 1 quilômetro da Praça dos Três Poderes, da Esplanada e das Forças Armadas. Isso para evitar novos riscos como o de 8 de janeiro. Lembra, né? Agora o que resta gadaiada é voltar aos protestos nos grupos de zap da família. E sobre os deputados, bora trabalhar de verdade, porque vocês foram eleitos para isso, não para transformar Brasília em barraca de camping. A direita tá vivendo seu pior momento. E sabe o que é engraçado? Que a culpa não é do Lula, da esquerda, da Janja. É dos próprios da direita, é de Eduardo Bolsonaro, é de Bolsonaro. Manifestações que eram grandiosas, e eu sempre trouxe isso para vocês. O número que Bolsonaro conseguia levar na rua era grandioso. Hoje não é mais manifestação, é manifestações. Eles até mudaram a estratégia, porque eles não conseguem mais levar pessoas às ruas. Então eles têm que ir às pessoas. Então essa semana, nesses últimos 5 dias, eles mudaram a estratégia. O que é que eles estão fazendo? Eles estão indo a semáforos com placas de fora Lula, fora Moraes, para que as pessoas buzinem. Olha onde a humilhação chegou nesse povo. Eles não estão conseguindo. Então eles viraram praticamente pessoas da Universal entregando jornalzinho, sabe? Eles estão carentes de atenção porque eles não conseguem mais números nas ruas. Essa história de Donald Trump, taxação, apoio de Eduardo Bolsonaro, isso só foi maléfico para a direita que ainda resistia no Brasil.
E isso não é falácia da minha parte, não. A própria direita também sabe disso. Quando você vê Nicolas Ferreira, Tarcísio de Freitas em total silêncio ao que está acontecendo, é porque a coisa não tá boa. E não são só civis, não, tá? São deputados que deveriam estar trabalhando pelo povo com cartolina escrita à mão no meio das ruas. Esse declínio só tem um culpado: a própria direita. No final saiu melhor que encomenda. Gente, olha que loucura. Eu não tinha visto essa parte do vídeo do Eduardo Bolsonaro onde ele ameaça a esposa do Gilmar Mendes. Gente, ele chegou ao nível de ameaçar a mulher de um político. Olha como é bandido esse ser. Eu vou mostrar esse pedacinho do vídeo, ele ameaçando a mulher. Olha só. Gilmar Mendes está disposto a tudo? A sua esposa Guiomar está disposta a tudo? Será que o Zanin e o escritório do Zanin Advogados está disposto a tudo? Isso é o que a gente vai ver. Gente, isso é muito grave. Eles estão apelando agora, eles estão ameaçando familiares. O que quer dizer essa fala de Eduardo Bolsonaro? Disposto a tudo ao quê? A risco de vida? Isso é normal, gente? E esse homem não foi cassado ainda? Agora eu que faço a pergunta. Cadê a justiça para parar esse homem? Ele é literalmente um terrorista. Ele quer acabar com tudo. Ele é um bandido extremamente perigoso. Ameaçar uma mulher de um político. Cara, tu é podre. Tu é podre, homem. Que vergonha. A justiça vai ficar calada. Que absurdo isso, gente. Esse homem já era pra estar preso. Moraes acaba com mais uma festa bolsonarista que queriam fazer acampamento de frente ao STF. Olha só, se você aí tá pensando em acampar, meu amigo, procure a selva, a mata ou a serra, não em frente ao STF. E alguém esqueceu de avisar aí o Zé Trovão. Domingo agora, eu estarei chegando em Brasília e só saio da frente do STF, só saio desse acampamento quando Alexandre de Moraes for impeachmentado, quando o Brasil voltar à sua normalidade. Chega de tanta injustiça. É fora Lula. Ainda bem que estamos aqui para dar notícia. Zé Trovão, os deputados que estavam lá já saíram. O Moraes comunicou o governador Ibanez e pediu que retirasse na limpeza os deputados que ganham muito bem para fazer palhaçada. Sabe quem apareceu hoje também? Carla Zambelli. A Carla Zambelli apareceu dizendo que está exilada na Itália, agradecendo aí a Flávio Bolsonaro. Porque Flávio Bolsonaro deu uma entrevista, pedindo apoio da Itália à deputada federal Carla Zambelli, que está, galera, foragida, que está na Itália, saiu do Brasil. Então ela reapareceu, agradecendo ao Flávio e dizendo que está exilada lá. Então, assim, o que eu acho, Quer fazer manifestação? Ali é um poder judiciário, galera? O STF, claro que todo mundo pode fazer, mas já vimos o que aconteceu no 8 de janeiro e não saiu muito bem, então Moraes, para evitar, tirou as barracas. Esses lixos resolveram fazer o que sabem fazer de melhor: mentir. Esses defensores de golpistas estão atacando o Lula por conta das tarifas que esse lixo impôs a nós. Sendo que o responsável direto por essa patifaria é esse traidor. O que eles não falam é que quando o Carniça anunciou as tarifas, eles foram correndo render homenagens ao Trump pelas sanções impostas ao país. Grande. Tentam se colocar agora como aptos a assumir a tarefa de negociar alguma coisa. O governo sempre esteve empenhado em negociar, mas o que Trump exige é submissão, o que vai esperar sentado. Temos um presidente que sabe que a nossa soberania não será pauta de negociação, ao contrário dessas 3 cadelinhas que a entregariam de 4, abanando os rabinhos. Gilmar Mendes está disposto a tudo? A sua esposa Guiomar está disposta a tudo? Será que o Zanin e o escritório do Zanin Advogados está disposto a tudo? Isso é o que a gente vai ver. Se vai ser preciso, como o Paulo Figueiredo diz, queimar a floresta inteira para pegar lá o monstrinho da Birmânia, ou se nós teremos autoridades racionais, ponderadas e responsáveis para evitar que a gente chegue a esse ponto. Gente, é inacreditável. Parece até mentira. Mas olha o nível que a gente chegou. Eduardo Bolsonaro, filho do homem que tentou dar um golpe de Estado, agora resolveu ameaçar ministros do Supremo Tribunal Federal. Sim, uma ameaça. Simplesmente declarada, para todo mundo ver. Só que ele não ameaça só os ministros.
Ele ameaça também familiares de ministro. No caso aqui, a esposa do Gilmar Mendes, que inclusive ele faz questão de falar o nome. Presta bastante atenção nisso. Ele fala o nome da esposa do ministro Gilmar Mendes. Você sabia o nome dela? Nem eu. Agora todos sabem. Isso é uma ameaça. Ele diz mais, que se possível for para pegar um, que nós sabemos quem é, ele vai punir todos. Não sabemos qual é a punição, né? Mas ele cita isso. E ele diz: Gilmar Mendes está disposto a tudo. Cristiano Zanin está disposto a tudo. Ou seja, o homem que fugiu do Brasil resolve agora ameaçar a Suprema Corte Federal. Sim, os ministros do Supremo. Isso não é razoável. Isso não pode ser possível. Vocês precisam entender o quão grave é tudo isso que ele acaba de falar. E a pergunta que fica é a seguinte, na verdade são duas. A primeira, quem é Eduardo Bolsonaro? Até então, ninguém. E a segunda, quem está por trás de Eduardo Bolsonaro? Compartilhe esse vídeo. Existe uma necessidade do povo brasileiro saber o que nós estamos enfrentando. Os governadores de direita, Ronaldo Caiado, Donald Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior, durante um evento hoje em São Paulo da XP para bilionários, atacaram o Lula fazendo crítica aos tarifácios. Tá na hora do presidente Lula fazer um vídeo dando nome à boiada daqueles que apoiam Donald Trump. A primeira medida que eu vou tomar, eu acho que ela é extremamente simpática, que vai ser derrotar o Lula. É a primeira. Certo? Então, essa é a primeira medida, derrotar o Lula. Não, essa aí. Ela tá vendo que, em primeiro lugar, eu sou um governador que consulta meu secretário. O que você tá vendo no governo Lula, vai ter que consultar. O ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento consulta o maqueteiro. Eu nunca vi na vida um governo que o ministro da Fazenda é do baixo clero. É a primeira vez que eu assisto o ministro da Fazenda ser consultado. E o segundo ponto que eu acho importante, com todo respeito aos meus colegas aqui, é que o candidato a presidente da República ele precisa de ter apenas um mandato para ter a coragem. Caiado diz que o seu maior feito vai ser derrotar Lula em 2026. E já Tarcísio de Freitas voltou a falar do tarifaço. Ele só está esquecendo de uma coisa. São Paulo, Minas Gerais, vai ser um dos estados mais afetados. Ele mesmo, o Tarcísio, que colocou um boné de Donald Trump, né? América Grande, de novo. Sendo que ele mora no Brasil. Tinha que ser Brasil gigante. Não, eles apoiam o tarifaço e agora ficam querendo se sair de banda. O presidente Lula teria que fazer o nome. Tarcísio de Freitas apoia o tarifaço, Ronaldo Caiado, Zema, e falar o nome daqueles que estão apoiando, reinando com os tarifaços. Olha que já tem muitas coisas aí paradas que não estão sendo exportadas para fora, né? Importada para fora. O Lula não é otário. O Trump já tá jogando o jogo do Lula. Você não tá entendendo? Mas um cara que nasceu em Caeté, sobreviveu, criado por uma mãe com 8 filhos, sabe? Chegou à presidência da República, não é um grimo que vai dar ordem a esse presidente da República. Na época da ditadura, ele debatia com um monte de coronel golpista. Cascadura, fazia manifestação, sentava na mesa com os caras e não tinha medo. E ele não tem medo. O Lula tá jogando com esse lixo. Meu irmão, o nome do cara chama-se Lula. Ele vai ganhar o 4º mandato dele. O Trump caiu num campo que ele não domina. Quando o cara truca, a gente tem que escolher. Eu corro, eu grito feio na orelha dele. O Lula já acabou com o Bolsonaro. O Bolsonaro é um cachorro morto para ele. We must put America first. This is a nation that invented the light bulb, the telegraph, the television, the telephone, the computer chip, the smartphone, the GPS, the integrated circuit, and even the internet. Basically, we invented everything. What is left? We invented everything. And now it's AI. President Trump said... What now? What did he say? President Trump said the United States invented everything. I can't. He's so egotistical. He's so Oh my God, my stomach hurts.